Fala pessoal do oitavo ano, vocês estão aí? Deixa eu ver. Vem comigo. Vamos começar mais um bimestre e precisamos estudar. Porque precisamos em frente, porque atrás vem gente. Já ouviram falar desse ditado? Então tá. Hoje nós vamos aprender sobre geometria e os princípios básicos da geometria. Existem várias geometrias. Na escola, em especial, nós vamos estudar até o terceiro ano do ensino médio sobre a geometria euclidiana, que é a mais utilizada por nós, ok? Lá na faculdade, se você for fazer faculdade de matemática ou algo assim, você vai aprender que existem outras geometrias, tudo bem? Mas, por enquanto, nós vamos nos atentar a estudar com detalhes a geometria euclidiana. Preparado? Dá pausa no vídeo, busca lá o seu material. Eu sei que você já leu sobre o conteúdo, já fez o teu resumo. Vamos conversar sobre isso agora, tudo bem? Então tá, vamos lá. Então tá, vamos falar então sobre a geometria. De onde que surge a geometria? A geometria, pessoal, ela surgiu das necessidades que o homem foi tendo. A partir das necessidades e a partir de observações foram sendo elaborados conceitos que formaram então a geometria euclidiana, que é a geometria que nós usamos aí no nosso dia a dia. Tudo bem? Então tá. Agora nós vamos aprender os conceitos primitivos. Vocês já ouviram falar de ponto, reta e plano. Nós vamos só relembrar aqui o que são ponto, reta e plano e a definição de cada um deles, certo? Nós nomeamos ponto, reta e plano conceitos primitivos da geometria euclidiana. Por que conceitos primitivos? Porque é a partir deles que surgem todos os outros conceitos que aprendemos. Área, altura, volume, tudo isso aparece depois. Antes, porém, nós temos aí os conceitos primitivos. Por que também chamamos de conceitos primitivos? Porque se eu paro para falar com vocês aí, me defina ponto. Você consegue me definir? Olha, ponto é isso, isso e isso. É difícil, né? Então, para falarmos sobre o que é ponto, o que é reta e o que é plano, esses conceitos, eles surgem muito assim, numa noção intuitiva, sabe? Porque a gente não consegue definir eles facilmente usando um termo, uma expressão. Eles são intuitivos. Nós visualizamos eles e nós falamos sobre as características deles, porém a gente não consegue defini-los se eu não consigo desenhar e pontuar e observar eles. Tudo bem? Então, são conceitos primitivos porque eles não são fáceis de ser definidos. Eles são definidos intuitivamente, certo? Deu para pegar essa ideia? Conceitos primitivos são aqueles conceitos, então, que eles são muito mais aí intuitivos do que formais. Eles não têm uma definição pronta, ok? Certinho? Então, vamos ver cada um desses conceitos, certo? Olha aí. Vamos falar sobre o ponto. O ponto, nós temos aí alguns detalhes básicos dele. O primeiro é que ele não tem dimensão. O que seria uma dimensão? Ele tem largura? Ele tem altura? Não. Ele é simplesmente uma marcação, um ponto. Certo? Então, quando eu penso em ponto, eu penso que é uma coisa adimensional, não tem dimensão. Certinho? Vamos lá. O segundo ponto que eu coloquei ali é, por um ponto, eu consigo passar infinitas retas. Isso é fácil perceber, né? Eu posso fazer uma reta assim, eu posso fazer uma reta assim, eu posso fazer uma reta
assim. E eu posso, então, criar infinitas retas que passam por aquele único ponto, certo? E por último, como a gente nomeia os pontos? Os pontos a gente sempre vai nomear eles usando letras maiúsculas. Muito importante isso, em qualquer livro aqui do Brasil, livro lá de fora, em qualquer país que você for, a matemática ela é a mesma e as definições são próprias da matemática. Então, se você pegar um livro de inglês, de matemática, você vai perceber que eles vão nomear também ponto utilizando as letras maiúsculas, certo? Então tá, vamos avançar. A reta. O que eu posso falar sobre a reta? A reta, ela vai surgir intuitivamente como uma ligação dos pontos que estão alinhados. Ou seja, eu coloquei aqui, olha, o que eu posso falar sobre a reta? Que a reta, ela é uma união de pontos alinhados. Olha lá, eu tentei desenhar vários pontinhos, não sei se dá para vocês verem direitinho. Então, eu consigo traçar uma união, unir todos esses pontos. A união desses pontos, eu consigo observar uma reta. Nós falamos o tempo todo de reta, 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 só que a gente precisa perceber que quando eu falo de reta, união de infinitos pontos. Isso me leva, então, a um segundo detalhe que eu coloquei aqui, olha. Uma reta, ela é ilimitada. É isso mesmo. Ela não tem fim, ela não tem começo e ela não tem fim. Ela é ilimitada. É difícil desenhar uma reta, porque nós não temos espaços, porque ela é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Ok, pessoal? Um outro detalhe é que, professora, você me disse que a união de vários pontos eu consigo ver uma reta. Ok, mas eu preciso de quantos pontos? Eu preciso de 5, eu preciso de 10, eu preciso de 20, eu preciso de 30. Eu preciso de quantos pontos para eu desenhar uma reta? E aí que tá, pessoal. Eles perceberam e eles escreveram sobre isso que para eu identificar uma única reta, basta eu conhecer 2 pontos que pertencem a ela. Fácil. Observem só. Vou tentar desenhar aqui, tá bom? Olha, se eu ponho um ponto aqui e eu ponho um ponto aqui, se eu tentar desenhar uma reta, a única reta que eu vou conseguir, diferente dessa, conseguem perceber que por um ponto eu consegui passar infinitas retas? Mas quando eu tenho já 2 pontos, para eu ligar esses 2 pontos, vai ser somente essa reta. Eu consigo fazer outra reta que passa por esse ponto também? Não, né? Eu não consigo, eu posso fazer curvas. Passa aqui e tudo mais, mas isso em azul não é uma reta. Então, basta eu ter 2 pontos, não importa a posição deles. Se eu pego assim, a única reta que eu consigo formar é essa daqui. Tudo bem, gente? Então, a gente define e fala sobre a reta, que a reta, eu consigo criar uma única reta se eu conheço 2 pontos distintos. Se eu conheço 2 pontos distintos, eu consigo ligar esses pontos e ele vai criar uma reta exclusiva, uma única reta. Tudo bem? Deu para entender até aí? Então, tá bom. Outra coisa, agora, para a gente finalizar sobre as retas, é que, diferente do ponto, quem lembra como que a gente nomeia ponto? Com letra maiúscula. Agora, na reta, inverte o problema. Já não é mais letra maiúscula, é letra minúscula. É isso mesmo. Então, enquanto lá na reta eu nomeava com letra maiúscula, eu até chamei aqui, que apagou, de A maiúsculo,
Quando eu falar de reta, eu vou estar usando letra minúscula. Então, eu posso usar sempre qualquer letra do alfabeto, mas sempre minúscula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Retomando. O ponto eu não tenho dimensão, não é isso? Por um ponto eu consigo passar infinitas retas e eu escrevo ele usando letra maiúscula, certo? O que a gente sabe sobre as retas? Eu sei que uma união de infinitos pontos eu consigo visualizar uma reta, mas eu também sei dizer que se eu tiver apenas 2 pontos, eu consigo traçar uma única reta. E que ela é ilimitada, ou seja, não tem início e não tem fim, ela é ilimitada. E por fim, que eu nomeio ela utilizando as letras do alfabeto sempre minúsculas, ok? Certinho? Então tá, vamos pro plano. Então tá, já vimos sobre ponto, já vimos sobre reta e agora nós vamos falar sobre o plano. Uma coisa interessante que a gente já consegue perceber observando é que na geometria euclidiana, uma coisa vai ajudando a outra, certo? A se construir, a se definir. Nós temos um ponto. Quando eu alinho esses pontos e eu junto ilimitados pontos, o que surgiu? Uma reta. Além disso, para eu ver uma reta exclusiva, eu não preciso conhecer todos os seus pontos ou 10 pontos. Basta eu ter 2 pontos. 2 pontos passam uma única reta. Agora, usando o conceito de ponto e o conceito de reta que criamos intuitivamente, observando, a gente entende o plano. A primeira coisa que a gente precisa observar é, aqui, vem comigo. No ponto, o que eu falei sobre a dimensão? Que ele era adimensional, que ele não tinha dimensão, que ele não tinha um comprimento e ele não tinha uma largura. Lembra disso? Quando eu vou para a reta, eu observo o quê? Que ela já começa a ter dimensão. Ela tem uma dimensão, que é o comprimento. Beleza? Quando agora eu vejo o meu plano, só de observar, e aí? O que a gente consegue dizer? Olha aqui. Ponto, não tinha dimensão. Reta, uma única dimensão. E plano agora, ele vai ter 2 dimensões. Como isso, professora? Vem comigo. Como que eu defino um plano? Observe. Formado por 3 pontos não alinhados. No livro, em livros, não só no seu, mas em outros livros de matemática, às vezes não vai aparecer o não alinhado, vai aparecer não colineares, que é uma das formas de definir aí quando os pontos não estão organizados enfileiradinhos, certo, gente? Quando eles estão fora de alinhamento, a gente chama de não colineares, certo? Não alinhados, não colineares. Ok. Se eu tenho, então, 3 pontos distintos, não colineares, não alinhados, eu consigo formar um plano. Olha lá. Se eu ponho um ponto aqui, eu ponho um ponto aqui, e eu ponho um ponto aqui no meio, opa, eu consigo formar um plano. Por que eu consigo formar um plano? Porque eu tenho 2 dimensões. Eu vou ter a dimensão assim e eu tenho a dimensão dele assim, certo? Eu tenho tanto a dimensão do comprimento quanto da altura, da largura, ok? Da mesma forma, eu também consigo definir um plano falando que se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora da reta, eu também crio um plano. Olha lá. Se eu tenho um ponto, deixa eu apagar aqui agora. Se eu tenho um ponto e eu tenho uma reta, novamente eu crio um plano. Porque se eu ligo, eu também consigo aí formar, ou eu ligo simplesmente assim,
consigo, então, formar duas dimensões, ok? Duas dimensões. E, por fim, eu também digo como nomear esse plano. Diferente do ponto e da reta, eu vou nomear eles diferente. Os planos, eles vão ser nomeados utilizando letras gregas. O alfabeto grego, ele é bem próprio. Se você colocar aí no Google, você vai encontrar o alfabeto inteirinho. Só que nós usamos mais o alfa, ômega, o beta, o gama, que são os mais comuns. Eu coloquei 3 aqui para vocês. O alfa, que é tipo um Azinho, mas com as perninhas uma para cima e uma para baixo. O beta é um Bzinho, mas que tem uma perninha do B indo lá para baixo. E o gama, que é tipo um Y, mas só que ele é mais desenhadinho. Tudo bem? Se vocês colocarem no Google alfabeto grego, você vai observar que existem várias aí. O alfabeto é grande também, igual o nosso. Só que a gente usa apenas para nomear planos, certo, pessoal? Professora, eu não posso nomear um plano utilizando as nossas letras? Não, porque na matemática foi definido que em qualquer lugar do mundo que você vá, ponto e reta vão ser definidos dentro das nossas letras, ok? O alfabeto nosso, mas o plano sempre é utilizando letras gregas. Beleza? Tudo bem? Agora, uma coisa que eu queria pensar com vocês é: onde será que eu encontro no meu dia a dia ponto, reta e plano? Eu pedi isso para que vocês fizessem, para que a gente conseguisse pensar. Nós usamos isso. A geometria, lembra que eu falei inicialmente, ela surge das observações dos seres humanos. E é muito interessante, porque um ponto, nós temos infinitos, a gente consegue visualizar infinitos pontos no nosso dia a dia. A ponta de uma caneta, não é isso? A ponta de um lápis, mais o quê? Vocês me deram vários exemplos. Quem ainda não fez essa parte da atividade, faça, observe. Na nossa aula online, no Zoom, nós vamos conversar sobre ela. Tudo bem? Eu quero ouvir de vocês, eu quero ver os exemplos que vocês me deram para ponto, reta e plano. Ok? Reta, um barbante, uma corda. Ok, e plano? Um quadro, um prato quadrado, dá um plano. Tem vários exemplos. Escolha aí, visualize do seu lado, observe o ambiente onde você está e tire ideias aí que se lembre ponto, reta e plano. E vamos conversar sobre isso. Além disso, vou deixar agora os exercícios para vocês começarem a fazer. Exercícios bem semelhantes com esse, de você olhar para os desenhos e observar se eles têm pontos, retas e planos. E nomear, que vocês já sabem. Ficou fácil, né? Começou muito fácil esse bimestre. Estou com vocês. Dúvidas a gente vai tirar nas aulas online que vamos ter essa semana ainda. E eu espero você lá. Um grande abraço, tô com saudade. Em breve a gente vai se ver, segura aí e não deixe de acompanhar o meu canal, porque vamos ter por aqui as aulas de matemática por enquanto, além do online. Tudo bem? Beijo e até a próxima!